Você vai ver nesse vídeo o melhor poder que existe para fazer networking, para conectar com pessoas novas, pessoas que não estão na sua rede de contato, e que é dessa maneira que você faz para conectar com qualquer uma delas, fazer negócio, começar amizades novas e quem sabe lá na frente começar a fazer, abrir empresas, abrir negócio com essas pessoas. Acabei de sair da aula de tênis, vocês viram ali o início do vídeo, e o que eu quero falar para vocês é o seguinte: essa é a melhor maneira de fazer network, de conhecer pessoas novas. E eu não tô falando de jogar tênis, eu tô falando de esportes que você vai conhecer outras pessoas, esportes que vão te fazer conectar com mais pessoas. Essa é uma das melhores maneiras que você tem de fazer contato com gente nova. É fazer esporte novo, é entrar num ciclo social diferente do seu. E a melhor maneira de fazer isso é entrando em lugares que você não tinha contato. Lembra no início do vídeo quando eu falei que mesmo que você não conheça a pessoa, mesmo que você não tenha ninguém em contato com essa pessoa que você queira se conectar, mas fazer o mesmo esporte que ela vai te fazer se conectar com ela. O que eu quero te dizer com isso? Faz 2 meses que eu faço aula de tênis, eu nunca fiz aula de tênis antes na minha vida, só jogava com amigos, mas bem de vez em quando. E aí eu falei, cara, esse ano eu quero começar um esporte novo, justamente pensando em networking e experiência de vida, para você poder conversar com outras pessoas, poder falar sobre assuntos diferentes. E o que eu percebi é o seguinte: a melhor maneira de fazer networking, contato com pessoas novas, é através de esporte. Por que eu tô te falando isso? O meu primeiro trabalho foi como jovem aprendiz, eu tinha 14 anos de idade. Desde os meus 11 anos de idade eu fazia Muay Thai. E artes marciais é um negócio muito legal, porque você está sempre em contato com uma outra pessoa. Você nunca treina sozinho, é quase que impossível você treinar sozinho a sua vida toda. Você precisa se conectar com pessoas para conseguir treinar. Você precisa estar com uma pessoa ali junto com você para treinar. E geralmente em academia de luta, você faz um rodízio entre todos os participantes. E o que era o melhor dali? Com 14 anos, 11 anos de idade, eu era o mais novo. E quando eu comecei a fazer Muay Thai, eu entrei em uma academia em que o gerente financeiro da revenda da Ambev, chamava Nova Anápolis aqui, na cidade onde eu moro, né? Era uma revenda oficial da Ambev. Você está falando de faturamento milionário mensal. E o gerente financeiro dessa empresa fazia Muay Thai comigo. E aí, cara, eu comecei a fazer Muay Thai. Pô, desde pequenininho eu sempre gostei muito de rede social, estudava Excel, pô, gostava de fazer planilha, gostava um pouquinho de lógica, de números, de conta. E eu conversava com ele. E nessa conversa eu comecei a falar, pô, qual que é a sua idade? Ó, eu tenho 13 anos, na época eu tinha 13 quando eu conheci ele. Eu comecei a falar de Excel, comecei a falar de número, comecei a falar de conta, do que eu gostava de estudar. E esse cara falou assim, pô, vem trabalhar comigo, vem trabalhar lá na empresa. Eu falei, cara, eu não posso, eu tenho 13 anos, o mínimo para ser jovem aprendiz é 14 anos. E aí esse cara falou assim, pô, que sacanagem, você tem 13 anos, queria que você fosse lá comigo, mas não dá, tal. Quando eu fiz 14 anos, eu falei, olha, fiz 14 anos. E aí passou uma semana, ele falou assim, ó, não tem nenhuma vaga aqui dentro da empresa, mas vou arrumar pra você, e arrumou uma vaga pra mim. A partir desse momento eu entrei dentro de uma revenda da Ambev, que é a mesma cultura da Ambev, né? Então eu aprendi essa cultura de pressão, essa cultura de resultados. Com 14 anos de idade eu entendi um pouco mais sobre esse meio corporativo. E eu entrei dentro dessa empresa. Quando eu entrei, eu vi o tanto que o esporte me abriu portas. Depois disso, eu comecei a praticar também o wakeboard. E o que foi o mais legal? O wakeboard, ele não me fez conectar com pessoas novas durante o esporte. Até me fez ali, conversei com uma pessoa ou outra, mas o wakeboard me deu experiência para poder conversar com pessoas que também praticavam. Então já fiz negócios, já fechei um cliente justamente por quê? Porque o cliente falou que fazia snowboard. E eu falei, pô, eu faço muito wakeboard aqui em Goiânia, eu conheço, eu vou lá no Sunset Wake Park, pô, ando lá de wakeboard, aquela prancha na água, não sei se você já ouviu falar disso, mas eu vou lá uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, vai pelo menos nessa frequência. Geralmente a gente vai pro lago, anda de lancha e eu ando de wakeboard, então pelo menos uma vez por mês eu tô andando de wake. E andar de wakeboard me fez conectar com um cara que fazia snowboard, que snowboard na neve e wakeboard na água. E aí eu comecei a falar com esse cara, pô, fiquei com um vínculo muito grande com a pessoa, porque era um esporte muito incomum. E essa pessoa criou coragem e foi investir comigo, colocou o dinheiro na minha mão e eu comecei a investir para ela, comecei a assessorar ela. Então, o esporte, além dele te conectar com pessoas que você vai fazer esporte junto, ele te dá experiências para você conversar com pessoas que também praticam aquele esporte. Então é você sentar numa mesa e ter experiência diferente. Cara, imagina, você falar que você, pô, jogar bola, todo mundo joga bola. O que vai mudar nisso?
E assim, não tô falando que jogar bola é ruim, de maneira alguma. Você vai conversar com muita gente, vai se aproximar de muita gente, mas fazer mais esportes do que só o tradicional vai te levar em lugares muito legais que você não imaginava. Então, pô, fazer Muay Thai, quando alguém vai conversar com você, você fala, já fiz Muay Thai naquela academia, pô, acho essa arte marcial mais legal do que essa. E você conseguir ter argumento para conversar com a pessoa, isso te faz crescer muito, isso te faz te dar vocabulário para conversar. E além disso, o esporte, você tá num momento que você não vai falar de negócio, você não vai falar de dinheiro, você não vai falar de empresa, você vai jogar bola, você vai treinar, você vai lutar, você vai, ir pro tatame, cair ali no jiu-jitsu com o cara, você vai andar de wakeboard com o cara, você vai cair, ele vai te ensinar, você errou isso daqui, faz isso, você vai jogar tênis, o professor vai te corrigir, você vai marcar jogo com um cara novo que você não conhecia. Então o que eu tô querendo te falar no esporte, você vai se conectar com muitas pessoas. E depois dali, você começa a entrar no passo de... O que você faz? É normal isso acontecer. Você tá na academia, você tá conversando com um cara, todo dia você fala, opa, bom dia, boa noite, boa tarde. Conversa com o cara, fala uma vez, fala outra vez, fala mais uma. Depois de uma semana, você vai lá e cumprimenta o cara na mão. Opa, boa tarde, tudo bem? Chega lá, conversa com a pessoa. Depois, na outra semana, você já vai chegar, vai treinar ali do lado dele, vai puxar um assunto. Pô, e aí, tá treinando o quê? Não sei o quê. Cara, você já começa a conversar e puxar um assunto que antes você não tinha. Só de você ver a pessoa uma vez por dia, 2 vezes por dia, você já começa a criar uma proximidade. Não sei se você já leu aquele livro, Manual de Persuasão do FBI. Esse livro fala sobre a fórmula da amizade. E um dos fatores da fórmula da amizade é a constância de contato. Então você vê essa pessoa constantemente te faz criar uma amizade, mesmo que essa pessoa nunca tenha conversado com você. E você começa a ficar próximo, você começa a criar um vínculo, essa pessoa começa a ter empatia por você. Porque ela já te conhece, ela sabe que seu rosto é amigável, ela sabe que você não é uma pessoa desconhecida, porque ela já te viu antes. E mesmo não tendo trocado nenhuma palavra com você, mas ela vai começar a achar o seu rosto amigável, achar seu rosto familiarizado, digamos assim. E essa pessoa não vai te achar mais um estranho. E quando você for falar e surgiu o assunto, que é natural, o que você faz? O que você faz hoje? Onde é que você trabalha? Cara, nesse momento, você não vai vender seu peixe. Nesse momento, você vai falar, eu faço isso daqui. E você? Acabou o assunto. Você não vai querer se vender, você não vai querer mostrar que você é o pica do momento. Não vai, cara. O que você vai fazer? Eu faço isso. Deixa a curiosidade na pessoa. Se ela precisar, depois de um tempo ela vai lembrar de você. E todo dia depois, você vai criar um vínculo com essa pessoa. Então o que eu tô querendo te dizer com isso? Comece a fazer coisas novas. Comece a viver ciclos de amizades que você não vivia antes. Eu já fiz Muay Thai, já joguei bola, já fiz wakeboard, tô fazendo tênis, quero começar, faço academia também, quero começar a fazer agora jiu-jitsu, então quero aproximar e ficar mais próximo do jiu-jitsu, entrar em uma academia para aprender a lutar, para aprender a lutar, para aprender mais uma arte marcial e além disso, conectar com pessoas novas. Pô, nunca andei de bicicleta, nunca joguei golfe, já fiz snowboard, gosto bastante, mas fui pouquíssimas vezes. Mas o que eu tô querendo te dizer? Eu sou bom em tudo que eu faço? Eu não sou bom em quase nada. Eu não sou muito bom no tênis, eu não sou muito bom no futebol, eu jogo mais no gol, na verdade, eu sou goleiro. Eu sou muito bom na luta. Já fui mais próximo, não sou tanto agora porque faz muito tempo que eu não jogo. Pô, sou bom no wakeboard? Wakeboard dou conta, sou mediano. Eu sou o melhor de todos? Eu sou o melhor de todo em todos os esportes que eu faço? Não. Mas qual que é a grande questão? Eu pratico o suficiente para conseguir fazer a média, até no máximo ali um avançado um pouquinho, mas ter assunto para conversar com uma pessoa, aproximar com uma outra pessoa, falando dos fundamentos daquele negócio, daquele esporte. Pô, já tentei fazer kitesurfing também. Então, você tentar se expor ao máximo de experiência possível vai te fazer conectar com mais pessoas, vai te fazer se aproximar de mais pessoas e vai te dar mais experiência para você poder conversar quando as pessoas vierem falar com você. Pô, você já fez isso? Não, cara, kitesurf é legal demais, né? Tem uns graus, tem que ficar olhando para cima, regular a mão. Pô, você saber falar sobre esse assunto, pelo menos você já ter vivido essa experiência. Pô, onde é que você fez? Não, fui para Cumbuco. Pô, você saber falar essa experiência, isso vai trazer uma familiaridade com a pessoa. Tinha um cliente que já tinha ido muito para os Estados Unidos. Cara, foi a única vez que eu fui para os Estados Unidos na vida. Ele virou para mim e falou assim: se é uma pessoa muito vivida, com certeza você já foi para os Estados Unidos, né? Fazia 6 meses que eu tinha voltado de lá e foi a primeira vez que eu tinha feito uma viagem internacional na vida. Imagina o climão que ia ficar se eu falasse pro cara: nunca sai do país não, cara. Cara, a cara dele pra mim ia ser assim: porra, que merda, né? Tá no assunto aqui fluindo pra caramba. E aí você vai lá e quebra o gelo desse tanto. Então assim,
Eu tô falando que você precisa fazer isso para impressionar outras pessoas? Não. Eu tô falando que fazer isso vai te dar mais experiência de vida para você conversar com mais pessoas e fazer contato com outras pessoas. No esporte você vai se familiarizar com mais gente, vai conhecer novas pessoas, pessoas que são empresárias, e se você também quiser se conectar com pessoas de alta classe social, o que você faz? Vai para esportes mais caros, vai fazer um wakeboard, vai jogar um tênis, vai jogar ali, vai fazer um jiu-jitsu. Às vezes também tem muito cara com muito dinheiro que faz jiu-jitsu, mas não são todos, na maioria. Um outro esporte também que é muito caro, vai jogar golfe, não sei se tem golfe na sua cidade, mas fazer um esporte que é caro, isso eleva um pouquinho o nível das pessoas que você vai conhecer. Não faça esporte pensando só nas pessoas, faça uma coisa que você gosta também, mas se expor a novas experiências, conhecer pessoas novas em esporte é muito mais fácil do que ir para evento de networking, tentar se conectar. Ali tá todo mundo buscar, todo mundo tentando sugar um do outro. No esporte não tem isso. É o cara que vai precisar da resenha ali, vai te chamar pra comer um espetinho depois, tomar uma cerveja depois, ir pra casa dele comer, jantar às vezes depois, ou almoçar com a família, alguma coisa assim, ou almoçar entre amigos, ou bater uma partida de tênis no final de semana e se aproximar do cara. Isso que eu tô querendo te falar. Faça esportes para se expor a contato a mais pessoas, para ter experiências novas, para conseguir conversar com mais pessoas. E depois disso, com certeza você vai ficar mais próximo de um ciclo social muito maior. Seu rosto vai começar a ficar mais conhecido, você vai começar a ser mais falado. E frequentando lugares como esse, você tem mais chance de ter negócios maiores. Ou pelo menos quando você for fazer um negócio, você ter contato com pessoas que você pode chamar para participar, ou quando as pessoas precisarem de alguma questão, lembrarem que você trabalha com isso, porque você citou que trabalhava com esse negócio. Questão, eu mexo com investimento. Eu tento me expor o máximo de pessoas possíveis. Com o que você trabalha? Eu trabalho em banco de investimento. Morreu o assunto. Eu não fico perguntando, você já investe? Onde é que você investe? O que você faz? Quanto você tem investido? Não tem isso não, cara. Onde você trabalha? É banco de investimento. Morreu. A hora que o cara precisar de investimento, ele vai falar com o amigo dele. Provavelmente o amigo dele eu já atendo, porque é o mesmo no meio social, o mesmo no meio de esporte. Se eu não atendo ele, vai ter um contato próximo que eu já vou ter atendido. Ou que eu vou estar atendendo, que eu vou ser o assessor da pessoa. E ele vai lembrar, pô, esse cara atende ele, eu conheço, ele parece uma gente boa, converso com ele quase todo dia, confio nele. Vou falar com ele, tô precisando investir meu dinheiro, vou chamar ele. E aí você começa a se expor a mais pessoas, a ter mais sorte e a ser mais conhecido pelas pessoas. E as pessoas te chamam mais para fazer negócio. Então o que eu quero te falar é, começa a fazer um esporte. Se você faz só academia, cara, diminui o ritmo, vai para 3, 4 vezes na semana na academia, mas faz 2 vezes na semana um esporte novo, ou encaixa na sua agenda um horário novo, faz alguma coisa diferente. 2 vezes na semana entra para um esporte novo, começa alguma coisa nova, mas faz alguma coisa diferente. Se você não fizer nada de diferente na sua vida, você vai continuar conhecendo só as mesmas pessoas, no mesmo ciclo social, com as mesmas experiências de sempre, não vai ter nada novo, não vai aprender nada novo, seu cérebro não vai sair do lugar e você não vai conhecer gente nova. E você só faz negócio bom quando você vai conhecendo gente nova. As oportunidades só aparecem quando você vai conhecendo gente nova. Se você não sabe de uma coisa, pode ser que essa pessoa que você conheceu vai saber de uma coisa que vai te falar e você vai aplicar no seu negócio e vai começar a crescer. Eu tinha um cliente, só para finalizar, que ele investiu comigo. Ele tem mais ou menos R$500 mil na XP e o filho dele tem mais ou menos uns R$400 mil investidos também. Ele investe pro filho. Esse cliente jogava tênis. Eu consegui trazer ele para minha assessoria, né, para os cuidados de investimento. Só que eu não tinha muito assunto. Cara, meu assunto era, já conhecia ele, de amigos em comuns, mas não tinha nenhum assunto tão próximo, um assunto que conectasse a gente. Era mais empresa e falar de mercado de ação, que ele gostava, mas eu era só aquele cara dos investimentos. A partir do momento que eu comecei a jogar tênis, eu comecei a ver ele quase toda semana. E aí eu chegava e falava, pô, como é que tá ali, pô, o João Fonseca, não sei o que, comecei a falar de tênis. E você começa a ter uma proximidade com a pessoa, com o cliente, ou às vezes com a pessoa que você quer fazer um contato, quer começar um negócio, que você não tinha antes. Justamente porque agora você faz um esporte que a pessoa faz e ela te vê com os olhos diferentes. O que você faz? Pô, com quantos anos você joga? Como é que você faz isso? Pô, me ensina isso daqui, me ensina aquilo. Eu te garanto, ninguém recusa ensinamento. Vai falar assim, pô, eu sei que você já joga há muito tempo, você é muito melhor que eu. Como é que você faz isso aqui? Me ensina isso aqui, cara. Me ajuda nisso. Todo mundo gosta de gente que é curiosa, que ajuda, que pede. Se você chega na pessoa e fala assim, pô, você não quer me ajudar nisso aqui não, pô? Seja meu mentor, me ajuda nisso aqui.
A pessoa vai se sentir honrada de ver que ela tá sendo útil pra você, que ela tá te ajudando. Ela não vai ganhar nada com isso, mas só dela ver que ela é melhor que você, que ela tá te ajudando em alguma coisa, ela já vai ficar muito, tô ajudando esse cara, depois se agradece, fica feliz. Quando você for fazer uma reunião de negócio com o cara, ou falar de algum assunto de empresa, você vai primeiro começar falando do tênis, primeiro começar falando do esporte. Pô, e aí, obrigado, ó, apliquei aquilo lá que você me falou, deu certo, cara, ó, você quer te demais, isso aqui deu certo, tem dificuldade nisso, como é que você faz? O clima já é outro, você já tá com outro tipo de contato com a pessoa. Então o que eu quero te falar é, comece a fazer esporte novo, se exponha a ciclos sociais novos e você vai ter experiências muito novas na sua vida. Tendo experiências novas, você vai se expor a pessoas novas e vai começar a ter oportunidades diferentes na sua vida. Então pare de desperdiçar tempo, comece a fazer um esporte novo, se matricula numa academia nova, numa academia de jiu-jitsu, numa aula de tênis, qualquer coisa. Comece a fazer alguma coisa. Algum esporte que você veja que às vezes o seu cliente está ali e você quer se conectar. Não é de uma hora para outra, mas em 1 mês, em 2 meses, em 6 meses que seja, se conectou com aquela pessoa, já atingiu o que você queria atingir, sai, vai para outro esporte, comece a fazer outra coisa nova, não tem problema. Mas foca nisso que eu te garanto, que você vai começar a conhecer muito mais pessoas e vai ser muito mais próspero em networking, em ciclo social, vai conhecer muito mais pessoas e vai começar a ter mais oportunidade de negócio. Um grande abraço, meu nome é Bruno Rabelo, esse canal se chama As Regras do Jogo, e se você quer aprender mais sobre as regras do jogo da vida, de acordo com o que eu penso, se inscreva nesse canal e comente o que você achou. E manda pro seu amigo aí que é um ator, que não faz nada da vida, não faz um esporte, não entra em nenhum ciclo social novo, manda aí pra ele que às vezes esse passo que ele vai tomar pode mudar o resto da vida dele. Igual o esporte já me ajudou muito na minha vida, com conexão com as pessoas. Então, pensa nisso, comece a fazer um esporte novo, depois você me fala o que você achou.